Boa tarde, meu nome é Alessandro, sou aluno da Uninter, do curso de História. Hoje iniciaremos o nosso estágio Docência e Ensino Fundamental. E o assunto que eu trouxe para a gente hoje é sobre o Antigo Egito. Pode passar. Eu trouxe umas figuras aqui para vocês verem, né? Algumas figuras do Egito, né, do Antigo Egito. Entre elas aí, sempre quando a gente pensa no Egito, a gente geralmente tem alguma dessas imagens gravadas em nossa mente. Ou nas pirâmides, ou nas escrituras antigas feitas na parede, ou até mesmo no Rio Nilo, ou até mesmo nos faraós. Então, o que a gente sabe sobre o Egito? Essa aula aqui eu vou mostrar para vocês sobre o Antigo Egito. Pode passar aí. Primeiro, vamos falar onde fica o Egito. Qual é a localização do Egito? O Egito é um país localizado no extremo norte da África, pertencente ao continente africano, né? E esse país faz divisão aí com os outros demais países, né? Entre eles Líbia ao oeste, Sudão ao sul, Israel ao nordeste. E ele é banhado pelo Mar Vermelho. E ao leste, né? Ao leste pelo Mar Vermelho. E pelo norte temos aí o Mar Mediterrâneo. E a particularidade aí que temos aí no Egito é o Rio Nilo, né? Pode passar para o próximo. E aqui para a gente ter a figura, né, na nossa mente, onde que se localiza o Egito no mapa, onde que fica o Egito e onde que fica o Nilo também no Egito. Bom, se vocês observarem aqui, vai ver que o Egito se localiza aqui, ó, bem nessa parte aqui. Aqui temos o Mar Vermelho, onde nós colocamos aqui, e o Mar Mediterrâneo logo ao norte aqui. E esse rio aqui é o que está cortando o Egito todo, é o rio Nilo, né? E também coloquei aqui para observarmos que no mapa aqui global, a localização do Egito, no continente africano. Então, para a gente ter a noção de onde é que se localiza o Egito. Vamos lá. Para falar do Egito, temos que falar no Rio Nilo. Por quê? O Rio Nilo, ele esteve presente na história do Egito como um todo. Principalmente agora no começo, né? No Antigo Egito. A vida, né? A história do Egito ali se deu em torno do Rio Nilo. O Rio Nilo foi imprescindível para a existência e o desenvolvimento das civilizações no Egito. Como a gente pôde observar, ele corta a metade do Egito, né? E se estendendo ali pelos mais países do continente africano. Eu trouxe aqui para vocês terem uma breve noção, né, sobre as regiões, o povoamento que foi feito em torno do Nilo. Temos aqui, ó, essa região aqui, ó, das pirâmides, né, da esfinge, bem didático aqui para todos vocês entenderem. Então temos o Nilo, né, o Nilo cortando aqui o Egito todo. Logo, ao norte temos o Mar Mediterrâneo e aqui no comecinho, essa região feita por canais, onde o Rio Nilo passa, é chamada de Delta do Nilo. Delta do Nilo. Vamos abordar esse tópico mais para frente também. Pode passar aí. A gente vai propor para vocês aí, que estão assistindo esse vídeo, que peguem caneta,
peguem papel e pode anotar aí o que vocês acharem importante, acharem relevante para a gente fazer um debate aqui. O pessoal pode comentar aí também no campo de comentários e, né, o pessoal que quiser fazer comentários aí enquanto o vídeo está sendo exposto aí, pode fazer comentários também. O importante é a gente compartilhar o conhecimento. A gente compartilhar o conhecimento aí. Vamos lá. Então, pessoal, continuando aqui. Como havia mostrado para vocês naquela foto, ficou bem fácil de entender que o Nilo ele passa pelo território todo do Egito ali, né? Cortando o Egito todo ali. Então, nisso, temos uma divisão. Os povos que foram fazendo ali, habitando a região do Nilo no decorrer do Egito, dividiram o território em Baixo Nilo e Alto Nilo. Vou mostrar para vocês na imagem, vai ficar bem didático e vocês vão aprender a região que é considerada Alto Egito e a região que é considerada Baixo Egito. Sendo o Alto Egito na parte ao sul, na parte abaixo, né? E a parte de cima, ao norte, onde as águas do Nilo desaguam no mar Mediterrâneo, é considerado o Alto Nilo. Deu para o pessoal entender aí? Se tiver alguma dúvida, pode comentar aí nos comentários. E também trouxe para vocês aquilo que a gente tinha comentado no começo da aula sobre o Delta do Nilo. O Delta do Nilo é uma região que possui as bifurcações e canais natural, onde a água do Nilo desemboca no mar Mediterrâneo. Então eu até trouxe aqui para vocês verem aqui abaixo, essa imagem aqui do Delta do Nilo, onde ela é feita por vários canais aqui, que desaguam a água do rio Nilo para o mar Mediterrâneo, ao norte do território do Egito. Vamos lá. Então, pessoal, para vocês entenderem melhor, visualizando a imagem, temos aqui o Delta do Nilo, logo mais ao norte, o mar Mediterrâneo. Temos também as esfinges, as construções. Vocês podem perceber que o povoamento foi feito em torno do Nilo. Porque onde o rio passava, possibilitava a população ter condições de plantar, ter condições para habitar a região. Então, vamos lá, pessoal. O Baixo Egito, como eu havia falado para vocês, fica na região mais ao norte, e indo mais ao sul, temos o Alto Egito. Deu para o pessoal entender? Qualquer dúvida, pode comentar aí nos comentários aí. Enquanto eu estou passando aqui a aula, vocês podem fazer o debate de vocês online aí. E vamos dar prosseguimento à nossa aula. Vamos lá. Como havia comentado aqui, temos a economia. Como que era a economia, o que acontecia, o que o rio Nilo proporcionava para aquela população do Egito. A economia era basicamente agrária, basicamente pelo plantio. Plantava, colhia e para prover o sustento da população do Egito. Devido à facilidade da plantação, a agricultura em pleno desenvolvimento era a base ali da economia do Egito. Então, temos aí a agricultura como sendo base, a agricultura é a base da economia do Egito ali.
onde as pessoas proviam sustento ali mediante a agricultura. E nisso, pelo o Rio Nilo passar pelo Egito e proporcionar uma agricultura, proporcionar para os povos condições boas de vida, na época, aquela região ali, aquele povoado, era alvo de ataques de outros povos, de outras regiões, porque viam no Rio Nilo, a oportunidade de também se desenvolver economicamente. Então, outros povos de outras regiões iam até a região ali do Egito, onde passava o Rio Nilo, e acabavam atacando os outros povos que estavam já situados naquela região. O que aconteceu? Isso ou levantou uma necessidade de unificação dos povos. Levantou uma necessidade de unificação dos povos, levando aí a centralização do poder, a centralização em um líder só. Para quê? Para fazer segurança e expulsar os invasores. O Rio Nilo, além disso, ele não proporcionava apenas agricultura, ele proporcionava também uma rota de comércio muito forte, que levava, né, passava pelo Egito em direção ao mar Mediterrâneo. Ou seja, ele, além de ser o provedor ali da agricultura naquela região, ele também era utilizado como rota de comércio. Então, o Rio Nilo já tem uma importância muito grande para aquele povo. Vamos passar para o próximo. Com a unificação dos povos, né, a margem desse rio aí, aconteceu a centralização do poder. E a região ficou mais forte, principalmente no Baixo Egito, com a tomada da posse do rei Manassés, se tornando-se assim o primeiro faraó. Ou seja, teve ali a necessidade dos povos se unificarem, né? Do Alto Egito, Baixo Egito, se unificarem. Eles se unificaram, o poder se concentrava mais ali no Baixo Egito, porque lá estava situado o rei, né? O primeiro faraó. E nisso, com os povos unificados sobre um único poder, uma única centralização, era bem mais fácil de expulsar os invasores que eram de outras regiões que iriam tentar ali prejudicar o Egito, tentando tomar conta ali do Rio Nilo. Próximo. Então, eu trouxe aqui uma imagem para vocês terem a noção aí de como era naquela época a sociedade do Egito. Né? Aqui tem o povoamento, as pirâmides atrás, os templos aqui. Próximo. Aqui, ó, agricultura, e mais ao norte aqui da imagem passa o Rio Nilo. Aqui tem o pessoal aqui trabalhando na agricultura, né, no plantio, e a água do Rio Nilo escoando para as plantações. Aqui, ó, para vocês verem os barcos passando, o rio, né, passando aqui no Rio Nilo, o Rio Nilo desaguando aqui, ó, para o povoado. Vamos lá, pessoal. Então, já que a gente passou aí para vocês aí algumas informações, vocês conseguiram ter um entendimento de alguns tópicos aí do nosso assunto, que é um assunto bem grande, vamos propor aí uma prática para a gente massificar o nosso conhecimento.
Vamos lá. Eu vou pedir para vocês pegarem aí uma caneta, um lápis e um papel. Nisso, vou passar a imagem para vocês. Né? Se nós estivéssemos em sala de aula, eu iria imprimir essa imagem e entregar para vocês. Mas como nós não estamos na sala de aula, né? Na verdade estamos numa sala de aula virtual, vou propor para vocês desenharem o mapa que eu vou mostrar aqui e vamos fazer essa atividade aí. Com base no desenho que vocês vão receber aí, no caso vocês vão desenhar um esboço, destaque com as cores vermelho, o Baixo Egito, e com as cores azul, o Alto Egito. Vamos lá, próximo. Vamos lá, pessoal. Essa aqui é a imagem que eu quero que vocês desenhem. Bom, e aqui vocês vão destacar com as cores o Baixo Egito e o Alto Egito. O Alto Egito e o Baixo Egito. Vocês não vou falar a resposta por enquanto, vocês vão fazer aí. Vamos dar um tempo aí para vocês resolverem isso, desenhar aqui o esboço, né, o Rio Nilo, o Delta do Nilo, bem simples, para vocês realmente saberem. O Baixo Egito fica ao norte, o Baixo Egito fica ao sul. Bom, já falamos isso em nossa aula. Então, pessoal, voltando aqui com a atividade, já vamos trazer a resposta aqui para vocês. Destacando de vermelho o Baixo Egito, que fica mais ao norte, né? Essa é a resposta. E ao sul, destacando de azul, né, no círculo, o Alto Egito, fica mais ao sul, entendeu? Então, essa foi a nossa primeira atividade prática. Espero que vocês aí que tenham acertado, deu para realmente entender bem. E aqueles que não acertaram aí, agora com esse desenho, vai conseguir lembrar na hora aí de fazer a prova ou as demais atividades mesmo. Né? Temos aqui o Delta do Nilo, né? Mais ao norte aqui temos, né, o Delta do Nilo, um pouco mais abaixo temos o Baixo Egito e um pouco mais ao sul temos o Alto Egito. Vamos lá, agora essa aqui é uma atividade que eu quero que vocês respondam aí no comentário aí, no comentário online, né, que está tendo aí da aula, na live nossa aí. Qual era a importância do Rio Nilo para o Egito? Bom, falei muito sobre o Rio Nilo. O Rio Nilo é de suma importância para o Egito, né? Falamos aí não só na parte econômica, mas também, né, em outras coisas. Qual era a importância do Rio Nilo para o Egito? Bom, pessoal, voltando aqui, conseguiram responder? Deu tudo certo? Vamos lá, pessoal. Qual que é a resposta, professor? Qual que é a resposta? Bom, o Rio Nilo foi de suma importância para o desenvolvimento das civilizações no Egito. Bom, os períodos de cheia deixavam o solo fértil, proporcionando uma agricultura fértil. Suas águas eram essenciais para a pesca, para a sobrevivência dos indivíduos que habitavam naquela região, né? E com a própria água do Rio Nilo, permitia uma rota econômica até o mar Mediterrâneo. Além disso, a água do Rio Nilo permitia também eles beberem a água, criarem o seu gado. O Rio Nilo basicamente proporcionava tudo o que o povo do Egito precisava ali na época. Bom, agora temos o próximo tópico aí. A sociedade do Egito Antigo. A sociedade egípcia era regida por uma figura do faraó. O faraó, ele era
aquele cara como se fosse a autoridade máxima. Ele era a autoridade máxima no Egito, no Antigo Egito. O escolhido era, de certa forma, visto como uma divindade. Todos tratavam o faraó como se fosse algo escolhido pelos deuses. O faraó, ele é como se fosse um deus, ele é como se fosse uma divindade, ele é escolhido pelos deuses, né? Junto a ele havia a figura dos seus familiares, tão importante quanto o próprio faraó. Por conta disso, a sociedade do Egito era considerada uma monarquia teocrática. O que seria uma monarquia teocrática, professor? Seria monarquia teocrática. Seria onde temos um líder, no caso o faraó. Temos o faraó, que ele é um líder, e a sua autoridade ia passando de pai para filho. Depois que o faraó morresse, quem ia assumir o lugar dele? O filho dele ia assumir o lugar dele. Ia passando de pai para filho. E teocrática por quê? Porque quem escolheu o faraó? Quem que escolheu o faraó? O faraó é escolhido pelos deuses. Então, por isso que tem esse nome, teocrática, de quem escolheu foi as divindades. Era considerado as divindades que escolheu o faraó para estar naquela posição, né? E o faraó, ele decidia tudo. Ele decidia como é que ia ser a vida, como é que o ritmo ia ser daquele povo ali, né? Vamos pro próximo aí. Bom, a sociedade no Antigo Egito trouxe aqui uma figura bem didática para vocês entenderem como que era a sociedade no Antigo Egito. Dividimos aqui por autoridades, né? Primeiro o faraó, né? E depois temos aí os nobres, os sacerdotes, mais abaixo dele, né? Depois temos os soldados, que eram quem provia a defesa do povoado na época. Temos os escribas, responsável por escrever tudo aquilo que o faraó ordenava. Então, os escribas, ele teve um papel muito importante na época, porque eles eram pessoas alfabetizadas e tinham o dom da escrita, que na época não eram todos que tinham. Era mais essa classe aqui, né, dessa classe para cima que tinha. Temos também os comerciantes, né, que eles proviam a atividade econômica do Antigo Egito, comercializando aí com a agricultura, também com a pecuária. Temos também os artesãos, que esse grupo aqui, os artesãos, né, trabalhavam também para o faraó, né? As obras do faraó exigiam muitos detalhes, não só as obras, mas muitas coisas no Egito, tudo exigia um minucioso detalhe, e os artesãos eram os grandes responsáveis pelos mínimos detalhes ali. Temos também os camponeses, que eram aquelas pessoas que proviam a atividade também, ajudavam a prover a atividade econômica, trabalhavam também para o faraó, né, em nome do faraó ali. E, por fim, temos os escravos, que era a base ali da pirâmide, que fazia o sistema todo rodar. Por quê? Bom, para o plantio, para todas essas atividades aqui, ó, o escravo ele era fundamental. O escravo ele fazia de tudo. O escravo ele construía, o escravo ele ajudava no plantio, o escravo ele ajudava em tudo. E eles eram o pessoal mais que acabava se desgastando nessa sociedade aqui do Antigo Egito. Além do faraó, dos integrantes da sua família, a sociedade era composta, né, pelas demais classes sociais, né? A gente pode dizer que
a sociedade do Antigo Egito é dividida em várias classes sociais, como eu acabei de falar para vocês, né? Por outro lado, assim como havia as classes mais privilegiadas, né, que era dos nobres, né, o faraó, os nobres, os escrivãos, né, os soldados, temos também as classes menos ali favorecidas, as classes mais pobres, que é as classes dos camponeses, que tinham um papel muito importante na época, porém não era dado tanto valor, e temos também a classe de quem? A classe dos escravos, que eram as mais ali, estavam mais abaixo ali da sociedade. Bom, como eu havia falado para vocês, os sacerdotes também, eles tinham um poder muito grande na sociedade do Egito, né? Junto com os nobres ali, que também tinham um grande prestígio ali do faraó. Os sacerdotes, eles eram responsáveis ali por toda a parte de crença, por toda a parte de crença ali dos antigos deuses, para trazer fartura. O faraó achava que precisava muito dos sacerdotes. Ele achava que precisava mais dos sacerdotes do que os próprios camponeses que iam lá e faziam o plantio, porque para eles os deuses tinham que abençoar aquela safra, tinham que abençoar aquele período, para que houvesse grande fartura. Pode passar aí. Vamos lá, vamos para a atividade 3? Vamos fazer uma atividade prática agora, pessoal. Qual que vai ser a atividade? Desenhe de forma explicativa como era organizada a sociedade do Antigo Egito. Lembra aquela pirâmide que eu acabei de mostrar para vocês? Aquela pirâmide que, né, tem lá em cima o faraó, depois tem outras classes, e lá embaixo tem uma outra classe, que é, né? Qual que é? Então eu peço que vocês desenhem aí e façam aí do jeito de vocês. Depois a gente vai ver se está certinho. Vamos lá. Bom, pessoal, essa aqui é a resposta. Essa aqui é a resposta. Faraó, os nobres, sacerdotes, soldados, os escribas. Lembra que eu falei? Falei ali sobre todas essas classes aqui. Então, a resposta de vocês tem que estar parecida com essa aqui, né? Parecida com essa aqui. Então, aqueles que erraram, vamos corrigir ali, e aqueles que acertaram também, fica de aprendizado para vocês massificarem o conhecimento, né? Vamos lá, pessoal. Eu coloquei esses aqui como as referências da imagem, as referências das informações que eu peguei, né? Se o pessoal quiser acessar depois aqui para obter essas informações e as imagens que eu usei, pode colocar aqui, né? Pode copiar esses links aí, que vocês vão ter um acesso na íntegra aí das imagens. E pessoal aí pode continuar no bate-papo aí, entendeu? Da videoaula. Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre o Antigo Egito, que é um assunto muito extenso, mas hoje ali trouxemos para vocês o começo do Egito, como é que foi, como é que surgiu a sociedade do Antigo Egito, por que surgiu, como que se deu o primeiro faraó, como é que se organizava, por que a importância do Rio Nilo. Então, espero que realmente vocês tenham aprendido. Tentamos aí fazer de uma forma mais didática possível essa instrução, com os meios que nós temos aqui, e de forma que a gente aprenda e ensine também. Então, propomos aí as atividades práticas para vocês. Espero que vocês
tenham gostado. E se quiser perguntar qualquer coisa ali, pode colocar nos comentários aí, entendeu? Não tem problema nenhum. E é isso aí. Passo para o próximo aí. Então, pessoal, o que seria feito agora se tivéssemos numa sala de aula? Dividiríamos os grupos aí, né? Como nós não estamos na sala de aula virtual, vocês podem dividir o grupo entre vocês aí, fazer debates e qualquer coisa, mandar aí os comentários para mim, entendeu? E é isso aí, pessoal.